Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia e todo mundo que nos ouve, nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, o Supremo deu mais uma, como diria, mais uma contrariada no presidente. Mais uma canelada, né? Como ele gosta de falar, né, o Sardenberg. Exatamente. Exatamente. O Supremo tem sido aí o censor do presidente quando ele exorbita das suas atribuições, e não o contrário, né? Ele vai dizer que o Supremo exorbitou e passou por cima das atribuições, mas não. Já foi decidido, desde 2019, quando o presidente começou essa sua política de tentar rever toda a legislação de armas por decreto, já houve decisões tanto do Supremo quanto do Congresso no sentido de que não é possível mexer nessas questões por meio de decretos presidenciais, mas ele vem insistindo. Jair Bolsonaro já editou 31 normas referentes a questões de armas e munições, tanto porte quanto posse, quanto fiscalização de armas e munições. Sardenberg, muitas dessas decisões foram portarias, que são ainda abaixo de decretos, e decretos. O que a ministra Rosa Weber, que foi quem deu a decisão, a canelada dessa vez, decidiu foi sustar 13 pontos de 4 decretos editados pelo presidente às vésperas do Carnaval, no dia 12 de fevereiro, que flexibilizavam a quantidade de armas que você pode comprar, a quantidade de munições, os calibres de munições e também todo o acesso dos chamados CACs, né? Caçadores, atiradores e colecionadores, a vários tipos de armamentos e vários tipos de munição. Ela sustou de uma vez só 13 dos pontos desses 4 decretos que dizem respeito tanto a essa questão da quantidade de armas, quanto à fiscalização necessária tanto pelo Exército quanto pela Polícia Federal de armas e munições, quanto também o acesso livre desses CACs a todo tipo de armamentos, como pretendia o presidente com mais essa leva de decretos. É uma decisão liminar e deve ser julgada pelo plenário na sexta-feira, Sardenberg. Agora, a ministra, ela usou um caso em que o presidente Bolsonaro, então deputado, foi assaltado e perdeu a arma, né? Ela lembrou esse caso, que é um caso clássico, famoso, né? Em que ele disse que, mesmo estando armado, não conseguiu reagir na época. Para desmistificar, Sardenberg, uma das principais justificativas que os bolsonaristas gostam de erigir quando vem falar nessa necessidade quase psicótica de armar a população, que é o direito à livre defesa das pessoas. Esse direito existe, mas ele também não esconde o fato de que a maioria das pessoas não está preparada para reagir quando abordada por um bandido ou quando abordada por alguém com arma de fogo. Então, essa ideia de que a pessoa vai reagir, tem o seu livre direito de defesa, ela é falsa e ela leva a uma crença das pessoas em que basta elas terem uma arma para elas estarem mais seguras, quando, na verdade, o que a ministra diz é o que é o contrário, que armar a população é investir na insegurança do cidadão, insegurança pública e também no risco aí de descontrole dessas armas, porque pode abrir um canal, uma via muito fácil para que também os criminosos obtenham armas mais barato e mais fácil dessa maneira. Inclusive, com frequência, a polícia, as secretarias estaduais de polícia, elas fazem campanha dizendo exatamente isso, que é para você não reagir. Exato, claro. Para você não tentar reagir, porque o bandido, o criminoso, ele está ali por conta, né? Ele, se precisar atirar, ele atira e ponto final, né? Então... E ele tem muito mais experiência com esse tipo de abordagem, de situação, inclusive mais
descontrole emocional. Embora a gente saiba que muitas vezes o bandido também está sob um forte descontrole emocional, mas muito mais do que a pessoa que não está treinada para aquilo. E a gente tem visto aí o quanto que esse aumento que já existe do acesso a armas, desde que o Bolsonaro assumiu, tem resultado em aumento também de casos de acidentes domésticos, de pessoas que guardam armas em casa e essas armas estão na presença de crianças. Olha, gente, esse é um caso em que existe farta literatura e farta produção de estudos e evidências que mostram que armar a população não é caminho para a segurança, mas sim o oposto. Também é uma daquelas questões que foram fortemente ideologizadas no Brasil nos últimos anos, como tudo tem acontecido aqui. Mas as evidências no mundo, mesmo em países que têm legislações muito frouxas em relação às armas, e até por isso, como os Estados Unidos, em que os casos de tragédias envolvendo armas são frequentes, todas essas evidências, todos os estudos mostram que este não é um caminho para a segurança, mas ao contrário, e que também embute um risco a essa nossa combalida democracia, que a gente está sempre de olho nela, olhando ali, medindo o seu pulso, vendo se ela está firme, porque armar a população já foi associado pelo próprio presidente Bolsonaro como uma maneira, por exemplo, de resistir a governadores. E isso é um risco, sim, ao nosso edifício democrático sempre tão balança, mas não cai. É verdade. Sabe o que me ocorreu também, Vera? Que essa decisão, essa fala da ministra Rosa Weber, ela chama a atenção não somente para a questão, né, do armamento e as consequências gravíssimas que isso tem, mas chama a atenção também para a falta de ação do Congresso em relação a esses temas, né? Tanto que a gente abriu aqui a conversa, Sardenberg falando de mais uma canelada do Supremo em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Porque se depender do Congresso Nacional, ele está bem tranquilo, né? Exatamente, Cássia, você tocou num ponto fundamental. Nesse duelo aí de quem controla os humores do presidente, quem controla as suas ações e os seus arbítrios, o Supremo tem sido muito mais vigilante e muito mais proativo do que o Congresso, mesmo precisando agir sempre que provocado, né? Ele tem agido sempre que provocado e o Congresso, mesmo quando provocado, tem se omitido. Esse é um caso clássico. Há vários projetos de decretos legislativos para corrigir e para assustar esses decretos do presidente. Em 2019, isso foi feito muito mais prontamente. Tanto o Senado quanto a Câmara aprovaram decretos legislativos sustando outros decretos do presidente sobre armas. Desta vez, o relator escolhido, o senador Marco Duval, esqueci o primeiro nome dele, Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, pediu para ser retirado de pauta o decreto legislativo, e o decreto do Bolsonaro entraria em vigor hoje, nesta terça-feira. Então, o Supremo foi forçado a tomar uma medida preventiva. Ela falou, tomar uma medida para evitar que esses atos surtam os seus efeitos muito daninhos à sociedade. E aí, na sexta, o plenário do Supremo vai decidir, mas ela também disse que é necessário que o Congresso, que o Senado examine isso, porque há outros pontos que ela não sustou. Ficou uma legislação super capenga. Na verdade, ela sustou tudo de importante que havia nesses decretos, mas realmente o Senado é um outro caso em que ele está se omitindo de uma forma injustificável, a meu ver, Sardenberg. Então, para terminar com uma história gozada, deixa eu te contar. Meu pai, lá para trás-mente, né, muito para trás-mente, trabalhava no Banco do Brasil lá de Botucatu e às vezes tinha excesso de numerário, quer dizer, ficava muito dinheiro na agência, né, dinheiro vivo, né? E aí tinha que levar para São Paulo. Então eles levavam de carro, ou às vezes de trem, né? Mas levavam de carro, botava uma mala de dinheiro no carro e levava para São Paulo. E entregava aqui na agência. Aí a situação, eles acharam que a situação estava ficando pior, então a agência resolveu dar para eles um revólver. Né, para eles levarem a arma, levar o dinheiro, né, a mala de dinheiro, as malas de dinheiro, deram um revólver para os funcionários, né? Iam sempre 2 funcionários e um motorista. Sabe o que eles fizeram com o revólver? O quê? Trancaram no porta-mala para não dar problema. Fizeram muito bem. Boa medida, Sardenberg. Muito sábio, seu pai. Esse negócio aqui, não sei, não, é melhor trancar no porta-mala. Exatamente. Quando a gente não tem familiaridade com um negócio desse, é melhor ficar bem longe.
Muito obrigado, Vera. Até amanhã. Amanhã tem coisa do Supremo para conversar, hein? Sempre, Muita quase coisa. todo dia. A gente pode fazer uma sessão fixa aqui, Sardenberg, a esse respeito. Tá bom. Até Tchau, mais, Vera. gente. Tchau, Vera. Tchau.